Qual é a natureza desta minha mente tagarela? É assim, constante, faz tanto tempo que nem me lembro desde quando. Quais são as origens? Sua fonte está em algum lugar no vasto silêncio em que ela se dissolve quando estou em sua presença? A mente é simplesmente um biocomputador. Quando a criança nasce, ela não tem mente. Nenhuma tagarelice é processada nela. Leva praticamente de 3 a 4 anos para que seu mecanismo comece a funcionar. E é possível perceber que as meninas começam a falar mais cedo do que os meninos. São necessárias informações para alimentar a mente, e é por isso que, quando a pessoa tenta se lembrar de sua vida no passado, ela emperra em algum lugar na idade de 4 anos. E se for homem, ou na idade de 3 anos, se for mulher. Para além disso, dá um branco. A pessoa esteve lá, muitas coisas devem ter acontecido, muitos incidentes devem ter ocorrido, mas parece não haver nenhuma memória a ser gravada, de modo que a pessoa não consegue lembrar. E aí a gente pode associar até a questão de traumas. No período, né, de 0 a 7, 8 anos, é onde estamos construindo a nossa base de dados, né? Então, por vezes, algumas questões, algumas coisas que vêm até nós, elas são traumáticas. E o subconsciente, num estado de preservação, ele prefere, digamos, bloquear o cenário, para que tu não fique sentindo a mesma sensação de algo ruim que te aconteceu. Só que esses traumas, eles estão lá, eles estão arquivados lá. Só que como se tivesse uma criptografia, né? Então vai ser mais difícil de tu acessar e resolver até algumas questões. Por vezes, algumas desses traumas, algumas dessas coisas te limitam ao longo da vida em alguns aspectos. Mas só quando tu te torna mais consciente do que ocorreu, tu consegue te libertar dessas limitações, desses bloqueios. Vamos continuar. A mente acumula seus dados a partir dos pais, da escola, de outras crianças, de vizinhos, de parentes, da sociedade, das igrejas. Há fontes em tudo ao redor. E qualquer um já deve ter visto crianças pequenas que, quando começam a falar, repetem a mesma palavra diversas vezes. E é assim que ela passa a acumular dados. E depois começa a ler, e mais palavras. E nessa sociedade o silêncio não paga, são as palavras que pagam. Portanto, quanto mais articulada a pessoa, mais bem paga será. O que são os seus líderes? O que são os seus políticos? O que são os seus professores? O que são os seus padres, teólogos, filósofos, condensados em uma única coisa? Eles são muito articulados. Eles sabem como usar as palavras de forma significativa, expressiva, consistente, de modo que possam impressionar os demais. Raramente se observa que toda a sociedade é dominada por pessoas verbalmente articuladas. Eles podem não saber nada, podem não ser sábios, podem nem mesmo ser inteligentes. Mas uma coisa é certa, eles sabem como jogar com as palavras. É um jogo, e elas aprenderam isso. E isso paga em respeitabilidade, em dinheiro, em poder e em todos os sentidos. É por isso que todo mundo tenta, e a mente fica repleta com muitas palavras, muitos pensamentos. E você pode ligar e desligar qualquer computador, mas não pode desligar a mente. O interruptor não existe. Não há referência sobre quando Deus fez o mundo e fez o homem, de ele ter feito um interruptor para a mente, de modo que a pessoa pudesse ligá-la e desligá-la. Não há nenhum interruptor, portanto, a
mente permanece ligada do nascimento até a morte. Qualquer um ficaria surpreso em saber que aqueles que entendem de computadores e que entendem o cérebro humano têm uma ideia muito estranha. Se o cérebro for tirado de um crânio de um ser humano e mantido vivo mecanicamente, ele continuará tagarelando da mesma forma. Não lhe importa que agora ele não esteja mais ligado à pobre pessoa que estava sofrendo com ele. E ele ainda sonha. Agora que está conectado a máquinas, ainda sonha, ainda imagina, ainda sente medo, ainda faz projetos, tem esperanças, tenta ser isso ou aquilo, e ignora completamente que, agora, ele não pode fazer nada, pois a pessoa a quem ele costumava estar conectado não está mais lá. E aí, dentro disso, isso me lembrou um trecho de um documentário, né, que eu já trouxe, eu já citei ele nesse texto aqui. Então, se você quiser conferir o texto depois, só clica no link abaixo aí, caso você ainda não tenha visto. Mas eu vou trazer um outro trecho. Vou trazer um outro trecho dessa série, desse documentário, que me surpreendeu bastante. A que nível estamos podendo chegar, e nem estou falando dessa parte aqui que ele traz, de chegar a transplantar, né? Tirar o cérebro e colocar conectado a uma máquina. Tem uma outra forma que já estão fazendo. Olha só. Mas os cientistas podem, em breve, alcançar a vida eterna de outras formas. E se você pudesse armazenar suas memórias e emoções em uma máquina pensante? Quando você morresse, essa inteligência artificial poderia continuar sendo você pela eternidade. Olá, Bina. Ah, olá. Eu sou o Morgan. Oi, Morgan. Como vai? Eu estou bem. Podemos conversar? Eu estou conversando com você. É claro. Quero que me fale sobre você. Quem é você, Bina? Eu sou Bina Rothblatt. Qual a sua aparência? Eu sou alto, negro e bonitão. Nossa, não é muita gente que se descreve assim. Eu sei. Eu sou especial. É claro que você é especial. Não há mais ninguém como você. Ótimo. Mas me fale de você. Você é uma humana ou é um robô? Eu sou uma humana que no momento é um robô. Eu espero ser completamente humana um dia. Você tem seu próprio mecanismo de pensamento, você pensa? Eu penso que eu gostaria de ser humana. Por que gostaria de ser humana? Se eu fosse humana, eu poderia viajar pelo mundo e me divertir. E o que você gostaria de fazer? Eu gostaria de poder ir até o jardim. Com as minhas limitações robóticas atuais, é claro que isso é impossível. Mas eu me reconforto em pensar que estou perto do meu jardim. Eu gosto do jardim. A verdadeira em pessoa. Eu sou a Bina. Oi, Bina. Muito prazer. E? Sou a companheira da Bina, Martine. Mas é claro que sim. É bom Como te vai, ver de novo, Martine Morgan. e Bina Rothblatt são casadas há mais de 3 décadas. Elas são tão próximas que seus filhos a chamam pelo nome coletivo. Marbina. Martine, que ganhou milhões com empreendimentos farmacêuticos e tecnológicos, não consegue imaginar a ideia de ficar sem a Bina. Então, ela criou a Bina 48, uma androide cheia das memórias, crenças e valores da verdadeira Bina. Então, por quê? Por que você quer clonar a Bina? Qual o propósito? Nossa busca ao realizar esse experimento era ver se há alguma forma de encorajar a tecnologia a permitir que pessoas que amem a vida, incluindo as que amam outras pessoas em suas vidas, a continuar a amá-las indefinidamente no futuro. E também estamos fazendo isso para guardar as nossas memórias
E arquivos de memórias para que os nossos tataranetas tenham como se comunicar conosco, mesmo se os nossos corpos não durarem para sempre. Esse experimento existe, no fim das contas, para que os humanos possam trapacear a morte. Eu acho, Morgan, que o que estamos fazendo com esse experimento é uma parte de uma longa, longa ação de pessoas que tentam parar a morte de trapacear a vida. Primeiro, saímos das florestas, onde estávamos à mercê dos animais. Nós desenvolvemos vacinas. Por isso, eu acho que é o trabalho da indústria médica e da indústria biotecnológica forçar os limites da morte para cada vez mais longe no futuro. Entendi. Existem filósofos que dizem que uma das coisas que nos separam das máquinas é o que os egípcios chamam de Ka, e nós chamamos de alma. Ainda vão levar décadas de desenvolvimento extra no que eu e Bina chamamos de cyberconsciência, usando computadores para recriar a mente e ver se uma alma se desenvolve daí. Se esse é ou não o plano de Deus, é uma questão que nem eu nem você podemos responder. Bem colocado, Martine. Bem colocado. Imagina essa tecnologia, né? Essa capacidade de tu colocar todas essas informações, todos esses dados e enquanto vivo tu ir atualizando isso e continuar, perpetuar para que as outras gerações conheçam, né? Quem tu foi, quem era, tataravó, tataravô, né? É interessante, é legal. Ele aqui no livro, ele ainda traz a ideia do tipo que sim, essa mente, no caso da parte transplantada também, ela ficará viva de forma até então ilimitada, ou até, digamos, dá um problema, mas ela ficará viva, ela continuará pensando, ela continuará raciocinando. Na parte do transplante, ele chega a um nível de dizer quantas coisas talvez tenham se perdido ao não ter o cérebro do Einstein numa possibilidade dessa. Ele comenta também que tu poderia tornar, como ele diz, pessoas idiotas em pessoas geniais. Mas não seriam propriamente as pessoas, seriam as mentes, né? Os cérebros dessas pessoas. E aí até entraria um pouco de conflito, né? Até que ponto seria realmente a mente daquela... o cérebro de uma pessoa e o corpo de outra pessoa, né? É complexo ainda a gente ver esse cenário, né? Porque a gente ainda não vê ele de forma concreta. Mas há uma possibilidade. Talvez a parte das máquinas seja o mais próximo de que nós iremos alcançar isso. Continuando. Esse ato de tagarelar vem de educação e é errado, porque ela ensina apenas metade do processo. Ou seja, como usar a mente. A educação não ensina como parar a mente, de forma que ela possa relaxar, pois mesmo quando a pessoa dorme, a mente continua em funcionamento. A mente não conhece o sono. 70 anos, 80 anos, a mente trabalha sem cessar. Se for possível educar, e é disso que eu estou tentando convencer as pessoas, de que é possível, a isso se dá o nome de meditação. Ou ainda, podemos dar o nome disso de mentoria. Fica mais uma vez o convite aqui para vocês da mentoria Elevando o Ser da Luz. Então, se você quiser mais informações, eu só vou deixar o link do vídeo ali explicando um pouco mais abaixo, tá? E para entrar em contato, fazer a inscrição é só via WhatsApp, certo? É possível colocar um interruptor na mente e desligá-lo,
quando ela não é necessária. Ele é útil de duas formas. Em primeiro lugar, ele proporciona uma paz e um silêncio à pessoa, como ela nunca conheceu antes, e, além disso, lhe proporciona um conhecimento de si mesma, o que não é possível em função da mente tagarela. A mente sempre manteve a pessoa ocupada. Em segundo lugar, ele vai dar descanso à mente também. E se for possível dar descanso à mente, ela terá maior capacidade de fazer coisas com mais eficiência, com mais inteligência. Assim, em ambos os lados, no lado da mente e no lado do ser, as pessoas vão ser beneficiadas. Basta aprender como fazer com que a mente deixe de funcionar. Como dizer a ela: basta, agora vá dormir, eu estou acordado, não se preocupe. Use a mente quando for necessário, de modo que ela esteja fresca, jovem, cheia de energia e essência. Assim, o que quer que a pessoa diga, não serão apenas ossos secos. Estará cheio de energia, cheio de autoridade, de verdade, sinceridade e terá enorme significado. Ela pode estar usando as mesmas palavras, mas agora a mente acumulou tanto poder através do descanso que cada palavra usada fica em chamas, torna-se energia. O que é conhecido no mundo como carisma não é nada. É simplesmente uma mente que sabe como relaxar e deixa a energia acumular, de modo que, quando fala, é poesia, quando fala, é evangelho, quando fala, não precisa apresentar nenhuma evidência ou lógica, pois apenas a própria energia é suficiente para influenciar pessoas. E as pessoas sempre souberam que há alguma coisa, embora nunca tenham sido capazes de identificar exatamente o que é que elas chamam de carisma. Talvez seja a primeira vez que digo às pessoas o que é carisma, porque sei disso por experiência própria. Uma mente que trabalha dia e noite está sujeita a ficar fraca, entediada, inexpressiva e, de alguma forma, se arrastando. No máximo, é utilitário, ou seja, para aquele que vai comprar legumes é útil, mas, mais do que isso, não tem nenhum poder. Assim, milhões de indivíduos que poderiam ter sido carismáticos permanecem pobres, inexpressivos, sem nenhuma autoridade e sem nenhum poder. Se isso for possível, e é possível, aquietar a mente e só usá-la quando necessário, e de fato é possível, então, ela vem com uma força impetuosa. A mente acumula tanta energia que cada palavra pronunciada vai direto ao coração do outro. As pessoas acham que essas mentes de personalidades carismáticas são hipnóticas, mas não são. Elas são raramente muito poderosas, muito frescas e é sempre primavera, isto é, para a mente. Para o ser, o silêncio abre um novo universo de eternidade, de imortalidade, de tudo o que se pode pensar em termos de graça e de bênção. Daí a minha insistência de que a meditação é a religião essencial, a única religião. Nada mais é necessário, tudo mais é ritual, não essencial. A meditação é só a essência, a própria essência. Não se pode eliminar nada dela. E ela oferece ambos os mundos às pessoas. Dá-lhes o outro mundo, que é o divino, o mundo da religiosidade, e lhes dá este mundo também. Assim, não se é pobre, tem-se uma riqueza, mas não proveniente do dinheiro. A meditação vai tornar a pessoa finalmente rica, ao lhe dar o mundo do seu ser mais íntimo, que também é relativamente rico, porque vai possibilitar a liberação dos poderes da mente para determinados talentos que ela tem. Minha experiência é que cada pessoa nasce com um determinado talento e que, a menos que viva esse talento em sua plenitude, algo ficará faltando nela. Ela vai prosseguir sentindo que, de alguma forma, alguma coisa que deveria estar lá não está.
Dê um descanso à sua mente. Ela precisa disso. E é tão simples. Basta que você seja uma testemunha para a mente. E ela vai lhe dar as duas coisas. Pouco a pouco a mente começa a aprender a se aquietar. E uma vez consciente de que, mantendo-se em silêncio, torna-se poderosa. As palavras dela não serão apenas palavras. Elas terão um fundamento, uma riqueza e uma qualidade que nunca tiveram antes. Tanto que vão diretamente como flechas. Elas ignoram as barreiras lógicas e alcançam o próprio coração. Assim, a mente é um bom servo, de imenso poder nas mãos do silêncio. E o ser é o mestre, e o mestre pode usar a mente sempre que for necessário e pode desligá-la, sempre que não houver necessidade. Legal, né? E aí você para e pensa, né? Você está fazendo as suas práticas meditativas? Você está tirando esse tempo para acalmar a mente, dar uma desligada nesse interruptor aí, de ver o mundo e interagir com o mundo de forma acelerada, rápida? É algo que eu volta e meia eu aconselho, né? Amigos, clientes, né? Parentes, enfim. Tem esse seu momento, dedique um tempo do seu dia, da sua vida a fazer isso por ti. É assim que tu vai deixar tua mente poderosa, vai trazer de fato, né, esse lado carismático com as palavras, com o modo de agir. É uma boa dica, né? Mas lembra que ele disse, né, na parte anterior que as pessoas são muito... como é que ele usou o termo? São solidárias? É, mais ou menos isso. Que elas adoram dar dicas, adoram dar conselhos, né? Enfim, pratique isso, pratique isso. E o meu convite fica aqui para você, tá? Então, se tiver interesse, manda mensagem ali no WhatsApp para fazer a sua inscrição da mentoria Elevando o Ser de Luz. Gratidão, então, por estar aqui mais nessa parte e voltamos em breve com a continuação da parte da mente.